Shalom, shalom, graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Tudo bem? Bom, espero que vocês estejam bem. Hoje, então, iniciando mais uma aula da Escola de Princípios do segundo módulo, ou do segundo módulo da Escola de Princípios, né? A gente já passou pelo primeiro módulo, a Dozi Carla ministrou para nós e foi sensacional. Nós, então, agora estamos no segundo módulo e hoje é a nossa última aula desse segundo módulo. Lembrando que nós ainda temos o terceiro módulo, nós ainda temos um módulo sobre honra e um módulo surpresa esse ano. Então nós temos um módulo surpresa, que você vai ficar sabendo só se você assistir passo a passo todos os módulos. Mas é um módulo surpresa que vai abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, vai mudar a tua história. Bom, hoje, finalizando então o nosso segundo módulo, a última aula, a sétima aula, se eu não me engano, a gente já falou sobre as 4 fases da visão celular, a gente já falou sobre, enfim, muitas coisas nesse módulo, né? Dentro da questão do discipulado, dentro da questão de célula ou de congregações, né? Como se comportar, como fazer para liderar uma célula ou uma congregação. A gente já falou sobre muita coisa nesse segundo módulo. E hoje, então, nós encerraremos esse módulo com mais uma aula que chama a multiplicação. Então, tudo que a gente aprendeu desde o primeiro módulo até esse, ele leva para esse ponto aqui. Multiplicar. O que é multiplicar? É fazer discípulos. É fazer discípulos como você, como eu, que respeitam e amam a mensagem da cruz. Amém? Então, queria que você fechasse os teus olhos, colocasse a mão no teu coração. Vamos orar? Vamos? Senhor Jesus, obrigado, Deus, por mais esse dia, Senhor. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor está nos dando de aprendermos mais de Ti, Senhor, de conhecermos mais o Teu reino, Senhor, de como sermos, Senhor, eficazes dentro da Tua obra, Pai, de como reconhecermos o chamado que o Senhor tem na nossa vida, Pai. Deus, que em nome de Jesus, Senhor, possamos exercer essa função confiada a nós, Pai, de liderança, de liderar pessoas, de ganhar almas para o Teu reino, Pai, de ensinar a verdade, Senhor, para o Teu reino, para as pessoas, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu sei que Tu conta conosco, Pai, e que possamos, Senhor, atingir essas expectativas, as expectativas que o Espírito Santo tem sobre nós, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Esclarece as coisas na nossa mente, Senhor, esclarece a Tua palavra na nossa mente, Senhor, em nome de Jesus, que possamos entender a verdade, Pai, e botar ela em prática, Pai, todos os dias, Senhor, para que tenhamos, Senhor, em nome de Jesus, uma vida de vitórias, uma vida de êxito, Pai, naquilo a qual fomos chamados, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um que está assistindo, Senhor, e que o Senhor possa estar conosco sempre, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, povo de Deus. Vamos lá, então? A multiplicação. Lembrando que, eu não sei se eu já falei, mas essa escola, esse curso, ele tem 3 livros, tá? Ele é baseado em 3 livros. Se eu não me engano, os nomes dos livros são Formando Líderes de Êxito. Você pode adquirir esse livro, entra ali no Mercado Livre, no site, adquire eles, são baratinhos, se eu não me engano é 30 ou 40 reais cada um, mas são livros que vão nortear aí o teu ministério, muito bom, tá? Muito bom. Ou você assiste às aulas mesmo, também pode ser. Tá bom, pessoal? Vamos lá então, a multiplicação. Vamos para o primeiro slide. A eficácia da evangelização. Aqui nós temos então uma passagem bíblica que está lá em Atos capítulo 2, versos 46 e 47, que diz assim: E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Pessoal, esse é o nosso versículo chave. Nós vamos nos basear nele para a multiplicação, que ela começa lá na evangelização. Para você multiplicar, tem que haver antes uma evangelização, um ganhar, que está dentro do ganhar. Lembram da primeira fase, das 4 fases da visão celular? Então, primeiro tem que haver uma evangelização. E esse versículo fala que, em Atos dos Apóstolos, o povo, os discípulos de Jesus, eles perseveravam todos os dias unânimes. Quer dizer, no mesmo pensamento, todos
na mesma fé, no mesmo espírito. E o Senhor acrescentava à igreja aqueles que deveriam salvar. Ou seja, aqui fala sobre congregar, então eles congregavam diariamente. Os discípulos de Jesus congregavam onde? No templo. Aqui também diz que eles comiam juntos, ou seja, eles tinham um tempo de mesa, um tempo de discipulado. Eles congregavam. Aquilo que a gente faz hoje, a gente congrega hoje. A gente janta junto, a gente às vezes almoça junto, a gente persevera unânimes na igreja, nas células ou na sua congregação. Aquilo que eles faziam lá, nós fizemos hoje aqui, né? Dentro da nossa realidade, no nosso tempo e da nossa cultura. E o Senhor acrescentava as pessoas que deveriam ser salvas. Hoje, da mesma forma, o Senhor acrescenta, o Senhor vai trazendo as pessoas, porque é o Espírito Santo quem convence. Então ele vai trazendo as pessoas, ele vai nos colocando no caminho de pessoas, ele vai nos oportunizando a falar dele para pessoas que necessitam da palavra, que precisam ouvir a verdade, que precisam ter os olhos abertos em relação a Jesus e o seu reino e a salvação. Então a mesma coisa que eles faziam lá em Atos capítulo 2, hoje nós vamos fazer aqui, hoje nós fizemos aqui, nesse tempo, 2024, né? Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas nós estamos em 2024, em junho de 2024. E a mesma coisa que eles faziam lá, a gente faz aqui, a gente persevera unânimes. E começa assim, na evangelização, no congregar, né? Parece que é uma coisa difícil, né? Mas não é. Parece que precisa de uma fórmula mágica para as coisas acontecerem, mas não. É só você congregar. Começa assim, congregando. Vem para a célula, vem para as redes, vem para o culto, vamos ter um tempo de comunhão. Começa assim, lembram que a gente falou das 4 fases, como consolidar, como ganhar? É nessa pegada aí, é nesse propósito que as 4 fases da visão solar nos proporcionam. Amém? Vamos para o próximo slide? Neste tempo que vivemos, temos o desafio de encontrar um modelo de multiplicação que seja sadio e segundo o coração de Deus. Somos desafiados a apresentar respostas para muitas perguntas. Como ter uma multiplicação que seja duradoura e possua base sólida? Quais são os passos rumo à multiplicação de êxito? Ao longo dessa lição, queremos tratar de temas que falem sobre o trabalho em equipe que obtenha resultados e equipes. Nela, queremos mostrar a importância de trabalharmos unânimes rumo a uma multiplicação eficaz. Bom, pessoal, aqui a gente tem a informação de que embutida nesse texto, nós temos a informação de que nós vamos conseguir chegar à multiplicação, porém a multiplicação é um trabalho em equipe. Se eu não me engano, na última aula a gente falou sobre equipes, então não vou ficar me detendo aqui sobre equipes. Se você não assistiu a última aula, nesse mesmo canal da igreja aqui, vai lá, tem uma playlist e você vai assistir as últimas aulas que falam sobre esse tema. Mas, quando se trata de multiplicação, primeiro a gente tem que ter em mente que a evangelização, a consolidação é algo individual. Pode ser em equipe? Pode, mas a gente vai estar formando uma equipe, né? Então é individual, você vai na casa do discípulo, você tem um tempo de confraternização com o discípulo, é individual isso, né? É o líder com o discípulo. Na multiplicação, a gente já entende que a gente já está com a equipe formada, com aqueles desafios que a gente tem para lidar com equipes, para formar equipes, para discipular equipes. Mas nesse estágio, né, da conversão, nesse estágio de entendimento do discípulo, a gente já entende que estamos já com as equipes formadas, multiplicando. O que é multiplicando? Aquilo que o teu líder fez com você, por exemplo. Ou se não fez, vai fazer. Te deixar andar com os teus próprios pés, com as tuas próprias pernas. Amém? A gente já entende então que a gente já está trabalhando em equipes, com todos os desafios propostos, né, que uma equipe tem. Amém?
Vamos seguir então? A gente já falou de equipes na aula anterior. Então você vai lá e assiste, que é muito legal, muito interessante para saber como lidar, como criar, como trabalhar em equipes. Amém? Vamos para o próximo slide? Em diferentes momentos da história bíblica, a interação ou a sinergia. O que é sinergia? Sinergia é ação ou esforço simultâneos, cooperação, coesão, trabalho ou operação associados. Ou seja, é um trabalho, um esforço em equipe, tá? Então, vamos lá de novo. Em diferentes momentos da história bíblica, a interação ou a sinergia, né, foi a tarefa mais desafiadora em se tratando de trabalho em equipe. Porém, gerar uma convivência com as diferenças entre aqueles que têm o mesmo nível de autoridade, obtendo disso o modelo da multiplicação. É a tarefa de todos nós. E ao longo dessa lição, pretendemos mostrar caminhos que facilitem essa conquista. Se quiséssemos ter êxito com equipe, se quisermos ter êxito com equipe, teremos de pensar de uma forma, de uma só forma e em uma só coisa. Bom, já podemos entender que o grande desafio da multiplicação é o trabalhar em equipe. Por quê? Porque assim como eu falei na aula anterior, dentro de uma equipe modelo, até que ela seja uma equipe modelo, a gente tem diferentes tipos de personalidades. Como a gente já ensinou, tem discípulos que são mais para frente, mais animados, tem outros que são mais comprometidos, mais responsáveis, né? Então, como trabalhar com pessoas para formar uma equipe com diferentes personalidades? Esse é o grande desafio da multiplicação. A gente entender e saber como trabalhar com tantas personalidades diferentes, né? Por exemplo, o nosso líder. Pensa no teu líder aí. Coloca o teu líder como exemplo, né? Como o teu líder trabalha, como o teu líder interage com tantas personalidades, porque eu sei que você que está me assistindo, você não foi uma pessoa fácil, né? Comenta aí nos comentários para nós, você foi uma pessoa fácil de ser discipulada ou não? Eu posso falar por mim, eu não fui muito fácil, eu era muito teimoso, né? Muito rancoroso, tinha muita coisa dentro de mim, não foi fácil para o meu líder me discipular, mas deu certo, ele foi vitorioso, porque hoje eu estou aqui, hoje eu fui enviado, hoje eu fui multiplicado, entende? Então, o meu líder, ele teve esse processo de multiplicação através da minha vida e de tantos outros colegas discípulos que nós temos, com outras personalidades diferentes da minha. Então foi um desafio, foi difícil. Hoje eu tenho esses desafios dentro do meu discipulado, dentro da minha célula, várias personalidades. Como agir com todas elas? Como fazer? Como interagir com todas elas? Por isso que às vezes a interação ela deve ser feita mais no individual, né? Você tem que ter um tempo de confraternização no individual. No caso aqui para nós, no Rio Grande do Sul, a gente tem o famoso chimarrão. Então a gente toma um chimarrão junto, a gente toma um café junto, né? Em alguns lugares é pingado o nome, né? Você vai lá, você toma um pingado numa padaria junto com o teu discípulo, troca uma ideia, e assim vai fazendo com que aquele novo convertido, aquele novo discípulo, ele fique cada vez mais parecido com você. Mas como? Abrindo, ou melhor, compartilhando, essa palavra, compartilhando as tuas ideias, né? Lembrem-se que a gente já falou nas aulas anteriores que um líder, ele deve compartilhar suas ideias, os seus planos, os seus projetos com a sua equipe, né? Para que todos andem no mesmo pensamento. Então, como trabalhar com diferentes personalidades? Compartilhando o plano. Cada um é diferente do outro, mas estão em um só pensamento, porque a liderança compartilhou os seus planos, as estratégias, compartilhou o objetivo final. Então todos sabem para onde estão indo. Assim fica mais fácil todos trabalharem juntos, porque todos têm o mesmo objetivo. Como que a gente multiplica?
Quando, que hora, que momento a gente multiplica? Quando a gente entende que todos estão andando na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo espírito, com o mesmo objetivo. Aí está na hora de multiplicar. A gente entende que, caramba, eles estão prontos, o discípulo está pronto, né, para multiplicar. Amém? Vamos para o próximo slide? O que é equipe? Ao trabalhar com equipes durante anos, chegamos à definição de que equipe é um conjunto de pessoas que juntas interagem plenamente entre si e que todos trabalham unânimes rumo a um mesmo e único objetivo proposto. Nenhuma equipe que se dispõe a trabalhar de forma diferente disso poderá alcançar o êxito. Para que a equipe caminhe com êxito e conquistas, é necessário. Bom, pessoal, aqui então a gente vai começar a dar mais uma passada, mais uma relembrada do que é equipe, né? E o que é necessário para que essa equipe, trabalhando junto e unida, obviamente, né, ela tenha êxito e conquistas diante do objetivo proposto. Amém? Então a gente vai começar a trabalhar, a gente vai começar a entender agora como multiplicar. Primeiro tratando a equipe. Primeiro dando um norte, uma direção para a equipe. Amém? Vamos para o próximo slide. Então, o primeiro item básico, né, para que a equipe caminhe com êxito e conquistas é haver interação. A interação é uma característica necessária para uma boa equipe. Vemos nos diferentes momentos da história bíblica a interação ou a sinergia, né, que talvez seja um termo mais apropriado para essa discussão. Então, a interação ou a sinergia como o agente principal que levava o povo de Israel às derrotas ou às vitórias. Todas as vezes que o povo andava unido, vencia e tinha pleno êxito. Em tudo o que intentava fazer. Podemos observar também que o Novo Testamento, a vida da igreja primitiva, não era diferente nesse aspecto. Em Atos, capítulo 2, verso 46, a Bíblia mostra que todos eram unânimes na oração e no partir do pão. Não havia entre eles necessitado algum, e tudo o que tinha era comum a todos, ou seja, todos eram supridos em suas necessidades, e ninguém tinha falta de coisa alguma. Bom, pessoal, aqui nós temos então algumas informações sobre o texto base que a gente leu no primeiro slide, né, no começo da aula. Que todos andavam juntos e unânimes, né? E que partiam o pão todos juntos. Como a gente leu aqui, ninguém tinha falta de nada. Uma equipe que quer vencer, uma equipe que quer ter êxito, ela tem que cuidar dos seus próprios integrantes, né? Daquelas almas que chegam, dos novos e dos mais experientes. Os mais experientes sempre cuidando daqueles mais novos que estão chegando ali sem muita ideia do que está acontecendo, né? Mas algo interessante é que ninguém tinha falta de nada. Ou seja, se na sua equipe, na sua célula, quando eu falo equipe, entenda que é a sua célula, o seu discipulado, a sua congregação, tá bom? Então, se na sua equipe você entende, ou você sabe que tem alguém passando necessidade, seja de alimento, seja do que vestir, do que comer, ou até mesmo alimento espiritual, essa pessoa ela tem que ser suprida. Amém? Então, seja, os membros da equipe vão suprir nessa pessoa aquilo que está faltando na vida dela. Se é alimento, você não vai dar roupa, você vai dar alimento. Amém? Porque uma equipe funciona se todos andarem juntos, unânimes, juntos, unidos, né? No mesmo nível de fé, no mesmo pensamento. Ninguém tendo falta de nada. Amém? Então, começa a imaginar, começa a lembrar aí da tua célula, começa a lembrar da tua igreja, começa a lembrar aí das pessoas da tua igreja, das pessoas da tua célula, das pessoas da tua equipe. Tem alguém precisando de alguma coisa? Aí talvez você vai me responder assim, pastor, eu não sei. Querido, então se você não sabe, tá aí uma grande oportunidade de você ter algo para que você possa procurar os membros da sua equipe ou essas pessoas, esses teus irmãos, para que você possa perguntar.
Aí está uma grande oportunidade de você marcar um café com essa pessoa. Para você pedir se essa pessoa estava precisando de alguma coisa, para você saber da vida dela. Todos nós precisamos saber como é que estão os nossos irmãos, né? Como igreja que somos, como equipe que somos. Eu preciso saber como estão os meus irmãos, eu preciso saber se meu irmão está precisando de alguma coisa ou não, de uma palavra de carinho, de conforto, ou mesmo de algo material, financeiro, né? Estamos num momento difícil aqui no Rio Grande do Sul, passando por um momento muito difícil, de enchentes, de pessoas perdendo suas casas, perdendo tudo que tem. Então nós precisamos, como líderes de equipe, ou em formação, ou já líderes, a gente precisa saber como estão os nossos discípulos, como eles estão, se estão precisando de algo. E os próprios membros da equipe, uns com os outros, irmãos unânimes, juntos, nós precisamos saber como estão, nós precisamos saber. Se você não sabe como estão os teus colegas de célula, os teus irmãos da célula, mande uma mensagem. E aí, querido, oi querida, como você está? Tá tudo bem? Vamos orar junto? Tá precisando de algo? Vamos tomar um café? Amém? Vamos seguir então para o próximo slide. Haver unidade. Bom, então primeiro a equipe precisa haver uma interação, né? Saber como estão uns aos outros. Depois precisa haver unidade. Aqui nós temos um texto bíblico que está lá em Romanos, capítulo 12, verso do 4 ao 6, que diz assim: Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Bom, pessoal, aqui a gente vai relembrar que todos nós somos unidos, né? Unidade, nós somos um corpo, ok? Você já deve ter ouvido isso na sua igreja, na sua célula, ou até mesmo aqui nas aulas. Nós somos o corpo de Cristo. Repita comigo: eu sou o corpo de Cristo. Sabemos que em um corpo há muitos membros. O que quer dizer? Dentro de uma congregação, de uma célula, há muitas pessoas, há muitos membros. Cada um com um dom específico. Cada um de uma forma específica. Aqui, nesse texto, dá o exemplo da profecia. Então, se a profecia é o teu dom, então que seja ela segundo a medida da sua fé. Que você tenha unção, que você tenha habilidade no Espírito para exercer esse dom. Assim é em curas, milagres, maravilhas, seja o dom que for, que você esteja alicerçado na presença do Espírito. Agora, todos nós, juntos, somos um corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Ou seja, uns são as mãos, outros são os pés. A mão não é mais importante que o pé e o pé não é mais importante que a mão. Todos têm a mesma importância. Não importa que dom você tenha, se você tem um dom ou se você não tem dom. Você não é menos importante do que aquele que tem o dom. Apenas ele foi chamado para um propósito. Mas é um membro do mesmo corpo. Trabalha para o mesmo corpo. É membro um dos outros. Amém? Vamos tirar isso, esse sofisma, essa mentira que nós criamos na nossa mente de que quem tem dom é melhor do que aquele que não tem. Porque todos nós temos algum tipo de dom, o Senhor nos chamou para algo específico. De repente, dentro da sua caminhada, você ainda não alcançou o nível proposto para que Deus te use nos dons. Então, o seu objetivo deve ser o quê? Buscar a Deus cada dia mais para que você chegue nesse nível de o Senhor te usar nos dons sobrenaturais. Mas tem aquela pessoa que tem o dom de ouvir. Ela ouve muito bem as outras pessoas. Tem aquela pessoa que tem o dom de aconselhar, né? Uma sabedoria de Deus para aconselhar. Tem aqueles outros que têm o dom social, que ajudam as pessoas. Eles não são bons, talvez, para ministrar uma palavra, ou não são bons, talvez, de dar uma palavra de ânimo, mas são muito bons em doar. E o corpo precisa de todas essas coisas. Imagina se todos fossem profetas, ou se todos curassem.
iria haver uma grande demanda pelos outros dons. Então o Senhor nos usa cada um conforme a necessidade, conforme a igreja precisa. Lembra que nós estamos aqui em equipe, unidos, em unidade. Não se trata só de mim ou só de você. A gente não pode pensar no individualismo nesse ponto. A gente tem que pensar como uma equipe. Então, se Deus está usando o meu irmão, e eu vou ficar feliz. Eu tenho que ficar feliz, porque Deus está usando para o nosso bem. Está usando o irmão na palavra para nos alimentar. Está usando o nosso irmão em cura para nos curar. Entende que através do dom da outra pessoa, nós também somos acolhidos, somos beneficiados por esse dom. Entende? Então, se o irmãozinho teu da célula está sendo usado em cura, dê glória a Deus. Não fique com inveja do irmão. Pelo contrário, busque mais a Deus para que você também seja usado. Amém? Se Deus está usando, glória a Deus, vai chegar a tua vez. Mas se coloque dentro dessas oportunidades para que Deus possa te usar. Como é que Deus vai usar você em cura se você não ora pelas pessoas? Como é que Deus vai usar você em profecia se você não profetiza na vida dos teus irmãos? Amém? Você consegue entender? Então, nós somos um corpo. E dentro de um corpo tem muitos membros. Nós temos que trabalhar juntos. Porque a mão não pode fazer o que ela quer. Ou o pé não pode fazer o que ele quer. É o que a cabeça manda. E a palavra diz que o cabeça é Cristo. Então, logo eu não faço mais a minha vontade, mas a vontade do cabeça, que é Cristo. É o meu cérebro que dá o comando para a minha mão se mexer. Da mesma forma, dentro do reino. É o Senhor Jesus, é o Espírito, através do Espírito Santo, que dá o comando para a gente seguir. Amém? Para a gente alcançar o objetivo. Para a gente ir orar nos hospitais, para a gente ir orar nas praças, para a gente evangelizar pessoas. Jesus quer fazer, Jesus quer curar, Jesus quer salvar, mas repita comigo, eu e você somos os pés e as mãos do Senhor aqui nessa terra. Então nós temos que ir, amém? Nós temos que trabalhar em equipe, nós temos que ser unânimes, nós temos que trabalhar em unidade, no mesmo corpo, não com ciúmes uns dos outros, não, e não com competitividade. A igreja não é uma empresa. A igreja não é um local de trabalho corporativo. Não. Nós todos somos um corpo. Um corpo em Cristo. Unânimes. Um só povo. Uma só igreja. Um só corpo. Com vários membros. Amém? Então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir essa aula em duas partes, tá bom? Então a gente estudou até aqui e a gente vai parar por hoje e a gente vai continuar na próxima aula, porque essa aula é muito extensa, tem muito conteúdo e para que você não se perca nesse tanto de informações que nós estamos dando aqui, a gente vai dividir em duas aulas, tá bom? Então na aula que vem a gente continua da onde a gente parou, ok? Bem da onde a gente parou, a gente continua, a gente dá sequência nessa aula, nesse conhecimento maravilhoso que Deus está despejando sobre as nossas vidas. Tá bom? Então Deus te abençoe, fica com Deus. Nos vemos até a próxima aula. Tá bom? Fica com Deus, graça e paz.